Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham passado o Natal com suas famílias, com muita paz, harmonia. A minha foi ótima, passei com meu filho, com minha família. Foi muito bom, vocês viram o vídeo, não foi? Muita gente está pedindo para eu contar, continuar, né? O vídeo da minha gravidez. Então, vamos lá. Eu havia dito que quando eu perdi o Paulinho, que eu olhei por uma janelinha e disse, puxa Deus, você me deu e agora está me tirando. Deve ser por um motivo muito grande. Bom, gente, depois que o Paulinho se foi, que eu tive os abortos espontâneos, um ano mais ou menos depois, eu recebo um telefonema aqui em casa, dizendo que eu tinha um irmão que estava jogado no hospital Menino Jesus. Eu fiquei intrigada com aquilo, eu falei, meu Deus, eu falei, quer saber uma coisa, eu vou lá, fui sozinha. Chegando lá, eu falei, escuta, mas como que vocês sabem que eu sou irmã dele? Porque o seu pai deixou o telefone e que era para qualquer coisa ligar para vocês. Mas eles nunca mais, eles desapareceram, o menino vai levar para doação. Eu falei, não, eu vou levar. Gente, quando eu vi o menininho, ele não tinha roupa, a enfermeira pôs um lençol, embrulhou um lençol, ele tinha 2 anos. Magrinho, magrinho, eu perguntei por que ele estava no hospital, ele tinha sido operado de hérnia, uma série de problemas. Eu assinei um termo de responsabilidade e trouxe ele para cá, embrulhadinho num lençol. Aí cheguei aqui e falei, o Paulo olhou e falou, mas você é doida. Olha que judiação essa criança, né? Não vai vingar. Você tá vendo que ele não... Gente, ele era magrinho, magrinho. Parecia uma criança de... Ai, meu Deus, de 8 meses, 9 meses, as perninhas tudo assim, pequenininhas. Nossa, coisa horrível. E aí o Paulo foi comprar roupa para pôr no menino. Eu falei, não, mas eu quero. E foi comprar roupa, fralda, mamadeira, essas coisas, porque eu não tinha mais nada de criança, né? E não me avisaram absolutamente nada. Aí eu fui no juiz, expliquei para o juiz o que estava acontecendo, que era meu irmão, por parte... o registro de nascimento dele estava no hospital, onde realmente comprovava que meu pai era pai dele e uma outra que eu a mãe era uma pessoa que eu não conhecia. Aí fui no juiz, o juiz me deu o pátrio poder, a tutela dele, para me garantir, né? Porque eu não sabia o que podiam alegar que eu tinha roubado criança e alguma coisa assim. Bom, só que quando apareceu que ele estava já há um mês aqui em casa, eu falei, puxa, eu lembrei das palavras que eu disse, né? Puxa vida, Deus, você está me tirando o meu, isso me deu e está me tirando, é porque por um caso muito sério. E realmente, gente, era isso. Aí eu pude entender que eu tinha um irmão que é deficiente, ele é uma criança especial, inclusive me deu muito trabalho, tive que levar para operar, porque no parto ele teve uma parada cerebral e essa parada afetou a coordenação motora dele, a idade, ele é meio torto, o pezinho dele ele não andava, aí tive que levar para fazer cirurgia, me deu trabalho, ele tinha bronquite asmática. E também ele tinha convulsões. Era assim, ele não podia ter mais de 37,5 que ele entrava em convulsão. Aí eu levei, então o médico falou, olha, Simara, ele não pode parar de tomar Gardenal, ele tem que tomar. Eu falei, puxa, mas no hospital ninguém me avisou. Ele falou, mas ele teve essa parada cerebral que ele teve, ele vai ter convulsão sempre. Então, ele precisa tomar Gardenal pro resto da vida. Muito bem. Foi aí que eu entendi. Deus me levou o meu porque sabia a missão que eu tinha para cumprir.
Hoje é o Jean está com 40 anos, só que 40? Não, 38. Ele tem idade cronológica 38, mas a mental é assim de 18, 16, ele estava entrando agora na adolescência. Está me dando um trabalho, meu Deus. Bom, mas Deus nunca dá cruz maior do que aquela que a gente pode carregar. Voltando agora, entenderam por que eu queria fazer esse vídeo? Para mostrar que Deus faz as coisas certas. E nós precisamos entender, sabe, que alguma coisa ele vai ter um objetivo. Deus sempre tem um objetivo. E é só a gente pensar. Fala, puxa vida, mas por que ele vai trazer resposta do porquê? Aí depois eu também tenho... Ai, gente, é tão longo, minha vida é tão... Depois que o Jean estava aqui, já estava grandinho, já tinha feito a cirurgia, eu me inscrevi ele no servidor público e levei no ortopedista, porque ele não pisava o pezinho dele, era só na pontinha do pé. Aí o ortopedista falou, olha, quando ele tiver mais ou menos 9 anos, é que a gente vai poder fazer essa cirurgia. Nós vamos ter que fazer o prolongamento do tendão de Aquiles. Então, quando ele fez 9 anos, fiz toda a preparação e ele foi internado no servidor para fazer a cirurgia. Gente, eu fiquei 20 dias com ele dormindo numa cadeira de roda, porque não tinha para acompanhante. Mas valeu a pena. É um anjo, é um anjo. Bom, depois disso, com 7 anos de idade, a minha irmã me traz um outro irmão meu, que é o Reinaldo, que está comigo até hoje, que a mamãe não tinha mais condições de cuidar dele, ele tinha caído... Gente, ele tinha caído numa fossa, mas ele estava de merda, de tudo quanto a gente... Gente, eu dei banho nele, desinfetei. Nossa, mas ele estava em estado... Levei para o médico, porque eu fiquei preocupada. Aí ele tomou remédio para não ter problema de doença. E está comigo até hoje. Esse sim, esse é mais velho que o Jean. Ele tem 41. Bom, agora voltando à gravidez do Lu. Ai, meu Deus, será que esse vídeo vai dar? Como eu havia dito para vocês, eu com 39 anos já engravidei. E aquele medo de perder, de perder, de perder. Com 3 meses eu comecei a perder um pouquinho de sangue. Aí o médico, o doutor Luiz, o ginecologista, ele me disse o seguinte, falou assim, Mara, repouso absoluto, e se continuar, talvez a gente tenha que fazer o procedimento do grampeamento. Sabe o que é grampear? Eles grampeiam o útero para o bebê não, pra gente não ter aborto. Mas eu fiz tudo certinho, fiquei 6 meses em repouso e aproveitei nesses 6 meses, 6 não, 5, porque ele nasceu de 8 meses. Bom, aproveitei e fiz o enxoval dele, porque eu faço tricô, faço crochê, costuro, fiz um monte de coisinha para ele. Já que eu estava em repouso, eu aproveitei e fiz o enxoval dele. Aí eu tinha todo mês, a partir do 7º mês, eu tinha de 15 em 15 dias, eu tinha que ir no ginecologista, no doutor Luiz, para ele poder avaliar a minha gravidez. Quando chegou no 8º mês, ele olhou e falou, eu já contei isso um pouquinho no vídeo anterior. Ele olhou e falou, olhou, fez exame, escutou. Aí, quando a gente foi para a sala dele, que eu estava na mesa de gestante, não sei como é que chama aquela mesa, ele olhou para mim e falou, olha, seu filho está perfeitinho, já está com unha, com dente, com dente não, gente, com todo formadinho. Esse mês que ele vai ficar dentro é só para engordar. Então, eu gostaria de que você se internasse amanhã na Promata para a gente poder fazer cesariana. Eu estranhei, né? Falei, puxa, não, o que será? Aí ele veio, ele até disse que era perto do Natal e que realmente no Natal os hospitais ficam muito lotados. Ele veio com umas subterfúgios, assim.
Aí eu até dormi na casa da minha sogra. Nesse dia tava meu pé, gente. Depois eu mostro a foto pra vocês. Meu pé tava enorme. Aí fiquei em jejum, não podia comer nada. E 9 horas da manhã eu tava na promata. Aí já tava o doutor Luiz me esperando e tal. Tudo. Quando eu entrei na sala de cirurgia para fazer a cesárea, nossa senhora, tinha tanto moço, assim, tudo de jaleco, um monte de... Eram estudantes e alunos do doutor Luiz que vieram para assistir meu pai. Muito bem. Aí o médico, o anestesista me deu a pele-dural, muito bem, me pôs nos fios lá, pôs nas máquinas e começou a cirurgia. Gente, demorou demais. E o que me deixou assim assustada foi a hora que ele virou e falou assim: venham ver como é que está o cordão umbilical desse bebê. Gente, olha como é. Você pega um médico bom, você está na mão de Deus. Se eu demorasse mais um pouco, o Luiz Fernando seria estrangulado, porque estava com 3 voltas em volta do pescoço. Foi por isso que ele adiantou o parto. Bom, aí foi todo mundo, e demorou, porque até desenrolar, não sei como é que eu não vi. Mas para mim, até desenrolar o cordão umbilical, cortar. Aí eu já não estava aguentando mais. Aí eu virei pro anestesista, olhei para ele e falei assim, que eu não estava conseguindo falar e não estava sentindo. Aí ele pegou uma agulha, pôs aqui e viu que realmente a anestesia havia subido. Aí ele foi correndo, me deu uma injeção na veia e aí começou a descer o efeito da anestesia. Bom, eu até hoje... O que foi, Júlio? Eu até hoje não sei realmente se foi muita anestesia ou se foi uma alergia à anestesia. Mas, enfim, bom, aí eu lá, e eu dizia para o anestesista, o único que conversava comigo era anestesista. Aí eu olhava para o anestesista e falei assim, quero água. Aí ele pegava o algodãozinho, olhava na minha boca com água. E uma hora eu vi falando, por favor, tira o meu braço, eu estou cansada. Aí ele falou, ó, eu vou tirar, mas eu vou embrulhar no lençol para você não fazer arte, porque eu estava com os fios todinhos daqui. Ah, tudo bem. Aí ele pegou e tirou a minha mão e embrulhou. Mas eu, como eu não paro quieta, sou agitada por natureza, e aquela posição, eu peguei, mexi com a mão. Quando eu mexi com a mão, gente, o aparelhinho que estava aqui no coração disparou. Mas todo mundo ficou empavoroso. Olha só as maluquices, né? Mais uma atrapalhada rã. Aí o Nessê falou, não se preocupe. Ela mexeu com o braço e tirou o aparelho. Aí ele veio, pôs no lugar, bom. Fui pro quarto. A hora que passou o efeito da anestesia, gente, parecia que eu estava dentro de um formigueiro. Meu corpo inteirinho coçava. E eu dizia, meu Deus, Paulo, pelo amor de Deus, não estou aguentando de coceira, parece que eu estava num formigueiro. Aí o Paulo ligou pro doutor Luiz e falou, acho que não é normal. Aí ele, não se preocupe, eu vou mandar a enfermeira aplicar um antialérgico. A enfermeira veio, me deu uma injeção de antialérgico e devagarinho foi passando aquela coceira. Gente, a hora que o Lu veio, meu Deus, que coisa mais fofa. Ele nasceu, gente, de 8 meses com 3,650 kg. Imagina, se ele ficasse mais um mês, acho que nasceu de 4,5 kg, sei lá. E graças a Deus, tem um filho maravilhoso, que eu amo de paixão. Vou contar para vocês agora. Gente, olha, isso é muito bom. Ele nasceu próximo do Natal, ele nasceu no dia 20, dia 22, 23, eu estava em casa. Gente, véspera de Natal, estava a minha família todinha aqui, porque o Natal ia ser feito aqui em casa. Família toda. Meu Deus, esse menino chorava. Ó, já vinha vizinho, não, Simara dá chá. Era de noite, ele chorava. Ele só parava quando estava mamando. Bom,
E o médico havia dito, mas ele não tinha o que, ele mamava de 15 minutos aqui, 15 minutos aqui, nesse, dormia. Mas não demorava meia hora. E a minha mãe dizia assim, Mara, acho que é cólica. E chá de erva doce, nada passava. Aí veio a vizinha, chá de erva de Santo Antônio, Santa Maria, tomou de tudo. Eu já andava com as tetas para fora, porque não dava tempo, porque o médico falou que eu tinha que limpar, passar com água purificada, depois passar um creme para não rachar o seio. Mas gente, não dava tempo. Era meia hora, não dava tempo de eu cuidar de um. Eu falei, quer saber uma coisa? Já vou andar com as tetas para fora, porque aí já ponho. Aí eu fiquei na cama e já fui para... Eu falei, gente, mas não é possível esse menino chorar desse jeito. Eu falei, Paulo, vai comprar um Nanon para mim. Leite. Eu vou dar uma madeira para ele. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz. O meu leite não estava sustentando o rapazinho. Ele queria mamar. Aí eu fiz uma madeira de Nanon. Gente, ele dormiu a noite inteira no sofá e era isso. E até hoje eles foram... Gente, ele mamava 10, 12 mamadeiras com mucilão de milho. Eu achava que ainda não estava pronto. Bom, gente, então é isso. Eu já contei para vocês. Então, hoje aqui, mora comigo o Lu, que é minha paixão, o Jean, que eu crio desde 2 anos, o Reinaldo, desde os 7. Teve uma época que ele saiu também. E tenho mais um, meu irmão mais velho, o Zezinho, que está com 62 anos e está com alguns probleminhas de saúde, então eu me propus a cuidar dele, porque ele não tem ninguém. Nós somos em 12 irmãos, mas a única que sempre cuidou de todos fui eu. Então, eu estou cuidando dele também. Então, gente, era isso. Essa é a segunda parte. Se vocês gostaram, curtam. Quiserem deixar algum comentário, fazer alguma pergunta que não ficou meia sem explicação, se vocês quiserem, deixa a pergunta que eu respondo para vocês, tá bom? Gente, até o próximo vídeo. Um feliz ano novo para vocês. Que Deus abençoe, que dê saúde. Porque nós, tendo saúde, nós conseguimos todos os outros objetivos, que é dinheiro, felicidade. Então, a gente, tudo que a gente sonha, o amor, tudo depende de uma coisa, saúde. Se você não tem saúde, você não tem nada, nada. Então, o meu maior pedido a Deus é que me dê saúde para que eu possa continuar com vocês, continuar fazendo vídeos, e ter din-din para viajar, para fazer encontrinho. Bom, gente, era isso, eu estou me estendendo demais. Gente, um super beijo para todos, sabem que eu amo vocês, viu? De coração. Espero que tenham gostado. Não deixem de curtir e deixem seus comentários, tá bom? Beijo, até o próximo.